Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Vocês que estão aqui, que estão em casa nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite, que o Senhor nos concedeu para engrandecer e exaltar o nome dEle. Pois só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Eu queria compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra lá em Provérbios 14, 12. Eu já tinha separado esse versículo para a abertura do culto. E aí na quinta-feira, a gente recebeu uma notícia lá do primo do Germano. E aí foi mesmo uma confirmação que era para mim estar abrindo o culto com essa palavra. Amém? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O mundo tem muitos atrativos, principalmente para os jovens. O mundo tem muitas coisas para oferecer, porém coisas que não são boas, Muitos acham que vão encontrar felicidade no mundo, acham que vão encontrar paz, acham que vão encontrar alegria, Principalmente os jovens, eles começam a se envolver com as coisas do mundo, porque eles falam que vão aproveitar a vida. E ao contrário, eles só estão perdendo a vida, perdendo o tempo, Muitos acham que os caminhos do mundo são bons, mas a palavra de Deus deixa bem clara que no final é destruição e morte. No começo a pessoa pode até pensar que está se sentindo bem, que está sendo feliz no mundo. Mas a Bíblia é bem clara, fala que no final é caminho de morte e destruição. E você que está em casa, que não conhece Jesus, que está passando por algum problema difícil, deve estar se perguntando, mas como eu faço para não me enganar? Como é que eu vou saber qual que é o caminho certo? E a Bíblia ela tem a resposta lá em João 14:6, que fala: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós sabemos que não há outro caminho. E Jesus nessa noite está te convidando para viver uma nova vida com Ele. Um caminho de paz, de alegria. E Ele está te chamando essa noite para viver uma vida aqui com Ele. E não só aqui, mas para viver uma vida com Ele na eternidade. Vocês que estão envolvidos com as coisas do mundo, não se iludam. Não se iluda, porque o mundo não tem nada de bom para te oferecer. Jesus está te convidando, está te chamando essa noite. Não deixe passar as oportunidades, E eu comentei no começo, para quem não sabe, o Germano, ele perdeu um primo de 14 anos. E uma perseguição de moto, Então ele morreu sem conhecer a Cristo. Eu não sei, eu não conhecia ele, mas com certeza ele, na cabeça dele, ali era o mundo, foi uma escolha que ele fez. Para ele pode ter tido momentos que para ele foi feliz, mas ele não foi feliz, Porque ele não conheceu Jesus, Que possamos tá sempre falando de Jesus para as pessoas. Não podemos deixar as oportunidades passar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E se a gente deixar de falar para as pessoas de Jesus amanhã, pode ser muito tarde, Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar,
que possamos, Pai, estar de ouvidos atentos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que nessa noite, Senhor, possa haver restauração, Senhor Jesus. Aquelas pessoas, Pai, que estão procurando felicidade, que estão procurando paz no mundo, Senhor. Que o Senhor abençoe eles. Abram, Senhor, os olhos deles, Senhor Jesus. Sim, Pai, fica conosco, Pai. Receba os nossos louvores. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Gostaria de convidar todos a se levantarem, quem puder, nas suas casas também, quem quiser. Vamos fazer como nós fazemos aqui na igreja e louvar o nome do Senhor, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Toda a glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória a Deus. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Um menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.
Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda
O menino nasceu, irmãos. Como um filho se nos deu. Olha só como nós somos abençoados por Deus. Sem merecer, Ele nos enviou o seu único filho e que veio para levar os nossos pecados com Ele naquela cruz, irmãos. Nós somos abençoados demais. Sem merecer, afundado no tremedal de lama, Ele vem e nos busca. Porque Ele nos busca. Não somos nós que vamos atrás dele, não. É Ele que vem atrás de nós. Ele nos busca, Ele nos traz, Ele nos tira dessa lama que nós estávamos, irmãos. Ele nos salva de todas as formas, em todos os momentos. As misericórdias dele são para sempre. Então, por isso que nós temos que dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. O lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Cristo. E em nome de Jesus, eu vou me preparar, e eu espero que cada um também se prepare, para que na hora que chegar o grande momento, nós estejamos prontos para estar com Ele. Participando do banquete que está reservado para nós. Já está reservado, já está prometido, já está pronto, só está esperando a hora, irmãos. E essa hora vai chegar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Já estamos alimentados, né, com os louvores. Agora chamar o Germano, que vai estar trazendo a palavra para a gente. Vou pedir para o Rodrigo fazer uma oração por ele, Rodrigo. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor, louvando e glorificando a Ti, Pai. Peço, meu Deus, em nome de Jesus, que possa, Senhor, abrir os nossos corações, Senhor, abrir o nosso entendimento, Pai, para a palavra que será pregada aqui agora, Deus. Que o Senhor possa, Pai, abençoar o irmão Germano, Senhor, que tudo que ele fale hoje aqui, Senhor, seja vindo de Ti, Senhor. Que o Teu divino Espírito Santo, Pai, esteja com ele neste momento, Senhor, e transborde através dele, Senhor, para que consiga, Pai, alcançar a todos que estão assistindo, Pai, tanto aqui na igreja como na live em casa, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Como diria a Sofia, esses dias ela falou, mais alto, graça e paz, igreja. Vamos, mais uma vez aqui estamos reunidos para falarmos um pouquinho da palavra que Deus nos deixou. Se puderem ir abrindo em Gálatas 1, a gente vai ler do 10 ao 17. Gálatas 1, do 10 ao 17. É interessante, né, que a Mônica hoje falou do meu primo, e a gente não combinou nada, né, de falar de chamados. Aí agora um pouquinho em Gálatas de 1 a 10 a 17, a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois o Rodrigo também acabou de falar que a gente tem que levar o Evangelho, tem que pregar, sabe, passar todo o conhecimento que Deus nos deixou ao próximo, porque um dia vai chegar essa hora, e nós temos que estar preparados. E termina falando um pouco de toda a pregação que eu vou passar, mas a gente vai falar um pouquinho mais. De Gálatas 1, do 10 ao 17, diz assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem,
porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por estar aqui na sua igreja, Senhor, reunido com meus irmãos, aprendendo um pouquinho da tua palavra, Senhor. Use, Pai, me use para levar todo o evangelho, todo o conhecimento que o Senhor nos dá diariamente, mas que seja de uma forma correta, Pai, para que as pessoas possam entender como é bom estar no teu caminho iluminado, Senhor, e que o Senhor sempre nos guie, Pai. É o que eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, amém. Quando nós estamos lendo esse trecho, o tema é bem interessante, né? Porque fala o evangelho que Paulo recebeu e pregou. Então, a primeira situação que eu pergunto é assim: muitos de nós nascemos na igreja, tá? Paulo, ele não nasceu na igreja. Ele, pelo contrário, ele tinha uma história muito diferente de muitas pessoas que estão na igreja. Ele era um homem que simplesmente, vou usar ao pé da palavra, ele caçava as pessoas, o povo de Deus, tá? Ele perseguia todo o tempo o povo de Deus. E mesmo ele sendo perseguidor, mesmo ele fazendo várias coisas erradas com o povo de Deus, Jesus o chamou. Olha que interessante. O Pai deu oportunidade para ele. E não só isso, tá? Para os teólogos de plantões aí, o Clinaldo, o pastor, quantas cartas, né, Paulo escreveu, né, para o pastor? Foram, acho que 13, é isso, Clinaldo? 13 no total, os livros que Paulo escreveu? Pelo que eu pesquisei é isso, mais ou menos, 13 cartas. Olha isso, então ele foi, além de ser chamado, ele foi inspirado por Deus a escrever muitos do nosso evangelho, muito da palavra de Deus para nós. Agora, a minha pergunta é: quem aqui, dos que não nasceram na igreja, um dia não criticou a Cristo? Quem aqui já não disse que dessa água não beberei? Muitos erros cometemos, porém, um dia o Pai permitiu que nós estivéssemos na casa de Deus. Permitiu que chegássemos até Ele, permitiu que conhecêssemos a Tua Palavra. E não só isso, Ele fez que nós tornássemos verdadeiramente dependentes de Cristo, dependentes de Deus. E isso é uma coisa muito boa. E levando em conta toda essa trajetória de Paulo, eu queria relacionar um pouco com o que acontece que muitos de nós que antes não estávamos na igreja e hoje estamos, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse trecho de Paulo, do Evangelho, está em Gálatas, e coloquei numa ordem que serviu, que foi um pouquinho o que aconteceu comigo, tá? Então, a primeira coisa, se a gente ler o versículo de Paulo 1:10, diz assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servos de Cristo. Todos nós um dia tivemos ou teremos de tomar uma grande decisão, tá? Quem está na live, quem não está com Cristo ainda, quem não permitiu que Deus trouxesse para a igreja assim, um dia você terá que tomar uma decisão, tá? Se não tomar,
complicado. Só Deus saberá o seu destino, tá? Mas um dia terá que tomar. O homem, com todas as suas promessas carnais, pecado, ele promete vitórias, promete bens materiais, certezas e etc. Essas são as promessas que o homem nos faz, tá? Por isso que Paulo fala, né? Eu devo seguir quem? O homem ou a Deus? Deus, ele nos promete a vida eterna, tá? Essa é a promessa de Deus. Se abrirmos lá em João 3,16, se vocês puderem abrir João 3,16, que é um versículo muito conhecido, ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que bom, Deus mandou o seu Filho, tá? Para que tenhamos fé nele, para que possamos segui-lo, para que possamos ter a vida eterna. Tá? E para isso, um dia fomos chamados. Como a Mônica falou do meu primo, ele não teve o direito de ser chamado, a não ser no momento ali no hospital, não tivesse convívio com ele. Quem sabe, oro para que tenha acontecido, que ele tenha tido a oportunidade de estar com o Pai. Tá? Deus nos permite conhecer a Cristo. É muito interessante observar todos nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e um dia fomos chamados. E eu, lendo Gálatas, olha o privilégio de Paulo. Paulo foi chamado por Jesus Cristo. Vocês já pensaram você ser chamado por Jesus Cristo? Seria uma coisa extraordinária, mas um dia seremos chamados por Jesus Cristo. Tenham fé nisso. Tá? Vamos abrir em Atos 9, 3 ao 6. Vamos ler um pouquinho em Atos 9, do 3 ao 6, o chamado de Paulo. Tá? Quem quiser abrir Atos 9, 3 ao 6. Atos 9, do 3 ao 6. Aqui no Atos 9, 3 ao 6, está contando um pouco da ida de Paulo para Damasco, tá? E fala assim: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou, e ao seu redor, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha que passagem extraordinária. Imagina, muitas vezes a gente não perdoa algo que acontece, tá? Jesus não só perdoou, mas que ele mostrou o caminho de Saulo, que no caso aqui era Paulo, devia seguir. Olha, extraordinário. E eu falo isso, é muito extraordinário, porque antes da minha conversão, eu comecei a andar com a Mônica aqui na igreja, como muitos de vocês já sabem a história, e um dos primeiros livros que eu fui procurar, eu não lembro bem o tema, mas o título do livro, mas tinha um trechinho que era assim: Jesus existe? Essa era a minha grande dúvida, se Jesus tinha existido ou se existia. Eu sempre falei para Mônica, para muitos amigos meus, para minha mãe, que eu não era ateu, que eu acreditava em Deus, mas que eu colocava em xeque o nome de Jesus, se Jesus tinha sido realmente isso que a gente aprende na Bíblia hoje, ou se ele só era uma pessoa, um grande líder, como muitos falam, que foi um grande líder e se destacou, mas que ele não tinha todo esse poder, que nós vemos na Bíblia que sim, tem sim, esse grande poder. Eu lembro até hoje, no ônibus, eu lendo esse livro, com várias passagens, vários historiadores, levantando fatos, para provar a existência de Jesus, tá? Mas tudo isso, toda essa dúvida,
passou quando as coisas começaram a acontecer aqui na igreja, o sentimento, tá? Esse chamado, como Paulo teve, o chamado venha, tá? Venha estar com paz, venha para o meu caminho, venha aprender, venha ter conhecimento. E a partir do momento que a gente começa a ter esse conhecimento, esses questionamentos somem porque você tem a base na Bíblia, tá? E passando para o terceiro ponto, né, a gente já falou em 2 pontos, que é seguir a Deus, o segundo chamado, tem o reflexo de quando você começa a seguir, você recebe o chamado, você começa a conhecer a palavra de Deus, você começa o quê? A se transformar, você começa a ter mudanças. Quando começamos a conhecer a palavra, vários dos nossos antigos conceitos desaparecem, entendeu? Imagina, como eu falei, lendo o livro, eu tinha conceitos totalmente divergentes dos conceitos que eu tenho hoje, tá? São conceitos que mudaram a minha vida e foram superados pela palavra que Deus nos ensina, que o Pai nos ensina. E isso, irmãos, no início foi muito difícil, porque a sua cabeça fica 1000 por hora, tá? Mas tem um versículo na Bíblia que fala para a gente não se apegar aos conhecimentos nossos conhecimentos terrenos, apegar-se aos conhecimentos que Deus nos ensina. Se a gente não deixar do lado tudo isso que a terra, que o mundo nos ensina, para se apegar na Bíblia, dificilmente a gente estará com o Pai, dificilmente a gente estará com Deus, tá? Hoje, eu conversando com um amigo meu, ele simplesmente falou que ele conhece a palavra, mas ele ainda está muito longe de largar esse conhecimento do mundo, para realmente se apegar à palavra. Então, irmãos, a gente precisa ter conhecimento para começar a ter mudanças no nosso comportamento, ter amor com o próximo, começar a agir, começar a procurar o que é bom para que Deus nos ensina, que Ele vai colocar nos nossos caminhos. E todo aquele conhecimento do mundo que eu tinha está sendo substituído, tá? O Espírito Santo começou a agir na minha vida, tá? E a agir na nossa vida, quando nós estamos com o Pai. A Bíblia, se você realmente está com o Pai, a Bíblia começa a fazer parte do seu cotidiano, tá? A gente não pode ter mais a Bíblia simplesmente como um livro de cabeceira. A gente tem que ler, tem que correr atrás da palavra. Então ela faz parte do nosso cotidiano, temos que ler constantemente, temos que ir atrás desse conhecimento que Deus nos ensina. E para isso, depende só de nós, tá? Hoje eu estava vendo um vídeo e ele tinha muito a ver com a palavra de hoje, porque assim, estava falando em preguiça. Então, fala assim, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, eu tenho preguiça de ir ao culto, eu tenho preguiça de ir à escola dominical. Mas eu falo para vocês, naquele vídeo, que era inclusive de um pastor, ele falava assim, se você tem preguiça, só você mesmo está perdendo. Porque se prometesse para você e falasse assim, eu te dou R$1.000 para ir na igreja, você estaria aqui na igreja. Entendeu? Então, se você mudar o seu foco, tá? Pensar que a preguiça tem que ficar de lado, porque é a sua salvação que está em jogo, e aí, será que a preguiça vai superar a isso? Então a gente tem que ter mudanças na nossa forma de agir, tá? E quando a gente começa, assim como Paulo, aqui a gente pegar no versículo 11, 12, ele fala assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, temos que, irmãos, seguir fielmente a Bíblia, fielmente o que Deus nos ensina, tá? A gente não pode, de forma alguma, ficar tentando convencer as pessoas através
de palavras usadas pelo mundo. Não. Mostre para as pessoas o quanto é bom de estar com Deus, o quanto é bom ler a Bíblia. Imagina, Deus, sabendo disso, Ele enviou o Filho dEle para nos ensinar o caminho. Ele não só mostrar, mas Ele afirmou que para chegar até Deus, precisamos ser seguidores de Cristo. Precisamos estar com o Pai, precisamos estar com Jesus, seguindo Ele, sendo discípulos de Jesus Cristo, assim como Paulo foi, entendeu? Assim como Paulo foi. Ele nos deixou muitos ensinamentos, evangelhos, o evangelho, a palavra transmitida diretamente através de Jesus Cristo, tá? Então, irmãos, nós temos que ler a Bíblia constantemente, tá? Precisamos conhecer a palavra, temos que compartilhá-la por todo mundo. Aí nesse compartilhar por todo mundo, eu chego num quinto tópico, que eu pediria para vocês darem uma olhadinha, no versículo 16 e 17, que fala assim: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Temos que prestar muita atenção nesses dois últimos versículos. Outro dia eu estava lendo uma matéria também na internet, onde a igreja, os irmãos de várias igrejas estão estagnados. A igreja ela não está crescendo em número de membros, pelo contrário, ela está rodando. Então é um tal de sai de uma igreja, vai para outra e vai para outra. Será que isso não é culpa nossa? Será? Será que não é culpa nossa a gente ficar pregando para um irmão que já conhece a palavra? Será que não é? Então, aqui mostra que Paulo, Jesus determinou que ele pregasse para os gentios, para as pessoas que não conhecessem a palavra. Ele não pediu para subir para Jerusalém, onde havia apóstolo antes dele, tá? Então, irmãos, a igreja, ela está cada vez mais, como se diz, ficando num único bloco, ela não expande, tá? A gente vê que, graças a Deus, com essa pandemia, está tendo sim um resultado diferente. Quantos visitantes estamos tendo durante o domingo? Quase todo final de semana a gente tem visitante, inclusive nesse final de semana, né, pastor? Já tem visitante confirmado, entendeu? Olha a oportunidade, porque tem muita gente que, infelizmente, está sentindo a falta de um apoio, já que eles não têm um apoio em casa, não têm o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que dar o apoio quando eles chegam aqui. Nós temos que dar o apoio quando eles estão por aí. Quando eles estão por aí. É muito simples. Hoje a gente está brincando com o Nil, o Gemini falou, vai pescar no aquário de outra igreja, né, Nil? Mas é simples chamar para visitar uma pessoa que está na outra igreja. É simples. E chamar uma pessoa que não conhece a igreja? Tá? E cobrar, de repente, um irmão que está se desviando, que você está sentindo que ele está se afastando da igreja. Será que é fácil? Ouvir, de repente, um não, você está se intrometendo na minha vida? Tá? Mas e o contrário, se você se intrometer na vida dele e trouxê-lo para a igreja, e de repente Deus, o Jesus Cristo, aceitá-lo na igreja, aceitá-lo e trazer ele para nós, para que ele esteja aqui conosco, para que ele esteja conhecendo a palavra de Deus. Qual que é o melhor? Tomar um não ou trazê-lo para cá? Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai tomar nãos, vamos passar por dificuldades e tudo mais, vamos passar por não saber como falar, não saber como agir, mas nesse momento a gente tem nosso Pai, para pedir para Ele, para que Ele nos dê conhecimento, para que Ele nos ensine como agir. Desse meu amigo que eu falei que estava afastando, que está se afastando da igreja, eu liguei para ele, pedi licença, falei, vou me intrometer na sua vida,
mas eu estou chateado, porque você é um baita exemplo de pessoa que saiu de um lugar de muita dificuldade, superou todas as dificuldades, conheceu o Pai, Deus permitiu que ele voltasse a crescer na vida, Deus permitiu que a família dele não fosse destruída, e de repente, ele estava se afastando novamente. Então, irmãos, a gente tem momentos na nossa vida que sim, a gente tem que chegar lá no irmão que está se afastando e puxar a orelha dele. Falar assim, ó, você está errado. A palavra nos mostra que devemos ser desta forma e não dessa outra. E, aproveitando, eu vou falar um pouco, eu acho que algumas pessoas já ouviram já do meu testemunho, de uma situação da minha empresa. Eu vou cortar um pouquinho dos detalhes, porque como é empresa, não fica legal de falar, tá? Mas eu vi muito nesse texto de Paulo, muito da minha vida passando. Como eu falei, eu criticava a Jesus, eu colocava ele em dúvida, tá? Eu não conhecia a palavra, tá? E de repente, Jesus me chamou. E isso aconteceu no momento de dificuldade, tá? Eu precisava de um documento para a empresa, e simplesmente eu tinha na frente uma pessoa muito dura de coração, muito dura mesmo, de coração, e não queria me ajudar com esse documento. E naquele momento de desespero, da necessidade, mas era extremamente necessário esse documento, eu orei. Acho que foi a primeira vez que eu orei a Jesus. Tá? Eu já vinha com a Mônica aqui na igreja, tudo, já vinha conhecendo um pouquinho da palavra, e orei para ele. E espetacularmente, assim, sabe? Quando a gente fala assim, em poucos minutos, toda aquela dificuldade, todos aqueles nãos que eu tinha, não vai ser possível, não adianta você esperar, não, pode ir embora, todos aqueles nãos sumiram, porque veio um sim, e naquele momento mudou tudo, todas as dúvidas, principalmente quando eu li esse livro falando questionando Jesus, sumiram naquele momento, porque eu tive a prova que Jesus realmente existe, tá? Eu tive a prova que Jesus está conosco, que Jesus nos ouve quando a gente ora, quando a gente pede. De repente não vai ser no nosso tempo, tá? Não vai ser no momento que a gente quer que as coisas aconteçam, mas eu tive o privilégio que naquele momento, sabe, em minutos, eu fui atendido, tá? Isso foi uma coisa espetacular. Então, irmãos, a gente precisa levar a palavra constantemente para as pessoas, para que elas possam conhecer o caminho assim como nós conhecemos, assim como Paulo conheceu, e Deus tanto o usou, tá, para inspirá-lo a escrever grande parte do Evangelho. Imagine, são 13 livros. 13 livros que estão aqui são escritos por Paulo, que foi inspirado por Deus. Ele trouxe todas essas palavras para nós, para que a gente possa continuar acreditando, possamos continuar tendo fé, possamos continuar aprendendo com Ele. E, irmão, para concluir, eu só digo uma coisa: você que está aqui na igreja ou na live, pode ter certeza que Jesus a todo momento te chama, tá? A todo momento, te chama para te levantar do seu banco e pôr a mão no arado e a trabalhar, tá? Te chama muitas vezes para você se escapar de uma situação no seu dia a dia e você não percebe. O Espírito Santo está ali agindo em você, trabalhando, tá? Quando a gente saiu, né, Nil, pescando, a gente já falou sobre esse assunto ali. Falei para o Nil que um dos problemas que eu tinha era falar muito palavrão, tá? E ali, o Espírito Santo ficava na minha cabeça. Toda vez que eu falava, esse final de semana, eu sem querer, soltei um. Esse final de semana, na pescaria, eu soltei um. Nossa, foi assim. Eu soltei o palavrão e, estralou na minha cabeça, assim, falou assim, ó, Germano, não é assim que você deve agir. Ou seja, é Jesus te chamando para andar no caminho certo, tá? No caminho que Ele ensina. E isso mostra, não só, mas que
todo domingo, tá? Todo culto, durante a semana mesmo, nas terças, nas sextas-feiras, quantos de nós aqui, os irmãos, os pastores, está dizendo que a gente precisa agir, que a gente precisa se empenhar na palavra, que a gente precisa ter conhecimento. Nós temos que fazer como Paulo, deixar todo o nosso orgulho de lado. Temos que deixar nosso orgulho de lado e pôr a mão no arado, abrir o nosso coração, escutar o nosso Pai chamando. Para quê? Para que a gente possa não perder a oportunidade que, de repente, eu não sei, mas que, de repente, meu primo perdeu. De repente, meu primo pode ter perdido a oportunidade, tá? E se a gente der a oportunidade, eu tenho certeza que não só nós, levando a palavra para as pessoas na rua, quando eles chegarem aqui, querem entrar na igreja, não só nós ficaremos felizes, mas eu tenho certeza que Deus vai ficar mais feliz ainda, que Ele vai falar assim: os meus filhos estão agindo, estão pondo a mão no arado, estão levando a palavra que eu mandei, que Jesus nos ensina que levamos para todas as partes desse mundo. Mônica, ok? Graça e paz. Boa noite. Vamos fazer nossos pedidos de orações, né? Aqui na igreja, Nil? Cozinha. Tá tudo escrito aqui, pela feijoada. Gente, amanhã temos feijoada, ó. Não é porque é eu que faço não, mas é boa. É boa, ó. Pese aí, ó, que vai ser... É bênção. E pela construção da cozinha, que está caminhando. Glória a Deus. Mais alguém? Fale, seu Arthur. Seu trabalho, pelo trabalho do Arthur. Já deu tudo certo, meu irmão. Mais alguém? Fala, meu amigo. Pela irmã do Maurício. Amém. Pelo Maurício. Maurício Júnior. Que nasceu também o filho da Carol, que é Maurício Júnior também. Né? E aqui pela igreja IBNPV. Fala, Wellington. Amém. Glória a Deus. Que seja uma viagem abençoada. Vai para minha terrinha, gente. Para Belo Jardim. Leva eu. O Cido não deixa. Né? Que Deus abençoe a viagem de vocês. Que seja uma bênção. Gui ou é Gustavo? Pela Ana Cláudia. É uma amiga do Gustavo. Pelos missionários, pelos nossos pastores, pela conversão do Nelson, esposo da irmã Fátima, pela família enlutada da prima do Germano, né, do primo que faleceu, pela família também do Ricardo, é isso, né, que também a esposa faleceu essa semana também, né, essa semana, acho que foi terça-feira, né? Acho que foi terça-feira também, a esposa faleceu. Que Deus venha confortar o coração de toda a família. Agradecer pela Carol, que ganhou neném, né? Está bem, graças a Deus. Pelo trabalho da feijoada, pela cozinha que estamos construindo. Pela saúde da irmã Fátima, da irmã Ana, da Dona Lourdes, da Ana Marlene, Dona Zuíla, pela Luísa, cunhada da Mônica, pelo pastor Romil, pelo seu pai, pela Kelly, pela Bia, pelo Pedro e pelo Davi Lucas. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Deus é médico dos médicos, né? E Ele sabe todas as coisas, né? Então, que Deus venha fazer a obra na vida dessas pessoas que estão enfermas. Amém? Mais alguém quer
Oração? Amém. 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 Em nome de Jesus. Deus faz o trabalhar, né? E eu peço oração pela minha família, pelo nosso pastor Cido, pelo Guilherme, meu filho, pela minha filha Ana Cíntia, pelas minhas duas netinhas, Ana Júlia e Ana Helena, e pelo meu genro, Nil. E peço pelo Clenaldo, nosso pastor, que Deus abençoe, pela Marcinha, pela Bruninha, pelo Vitor e pela Isa. Que Deus abençoe vocês. E todos os nossos pastores, né? E vamos estar de pé, gente, para nós orar? Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Pai, obrigado, Pai, porque tu está trabalhando na vida dos meus irmãos, na vida dessas pessoas, Pai, que não te conhecem. Pai, que o Senhor entre com providência nesses lares que não te conhecem ainda, Senhor Deus. Visita cada família que aqui está sendo representada. Pai, os meus irmãos da igreja IBNPV, abençoa eles, guarda, livra eles de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, abençoa a nossa feijoada de amanhã. Que o Senhor venha abençoar as pessoas que vão estar trabalhando aqui, Pai, na tua cozinha, Senhor Deus. Na tua casa, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, nos livra de todo mal. Abençoa também, Senhor Deus, todas as pessoas que estão enlutadas. Pai, conforta o coração deles, Senhor Deus. Tu sabe, Pai, como é difícil, Pai, perder um ente querido, mas eu creio, Pai, que Tu está guardando o coração dessas pessoas, está confortando o coração dessas pessoas, Senhor Deus. Entra no lar, entra nos lares, Senhor Deus, dessas pessoas que estão aí assistindo essa live. Pai, que essa palavra que o irmão Germano trouxe, Senhor Deus, que venha de encontro ao coração delas, Senhor Deus. Que elas venham trabalhar na Tua casa, que elas sejam as pessoas abençoadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Te peço também, Pai, pela vida, Pai, dessas pessoas que estão enfermas. Pai, que o Senhor entre com providência na vida delas. Que o Senhor repreenda toda enfermidade, Pai, todo mal, Pai, caia por terra nesse momento, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, fazer um trabalhar na vida deles, repreendendo toda enfermidade, todo mal, toda cilada de Satanás sobre a vida deles, Senhor Deus. Porque Tu é o médico dos médicos, Senhor. E eu creio, Pai, que Tu está trabalhando, já entrou na vida deles, está curando, está libertando, está salvando, Pai, essas pessoas, Senhor. Pai, que o Senhor entre com providência na vida dos irmãos aqui da Tua igreja, Senhor. Fortificando eles, Senhor Deus. Fortalecendo os seus corações. Que eles venham trabalhar na Tua obra. Te peço também, Senhor Deus, pelo nosso culto, Pai amado, de mulheres. Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha tocar o coração das mulheres. Abençoa a vida da Débora, Senhor Deus, que vai trazer a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus. Nos guarda, Senhor Deus, de todo mal. Livra, Senhor Deus, o Teu povo, Pai. Pai, é tanta situação que está acontecendo no nosso país. Pai, eu Te peço pelas nossas autoridades, pelos nossos políticos. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Quebranteia, Pai, o coração deles. Pai, age na vida deles, Senhor Deus. Que eles venham enxergar o que está acontecendo no nosso país. Pai, essa pandemia, Senhor, tem de misericórdia, Senhor Deus. É tantas vidas, Senhor Deus, que está sendo ceifada sem Te conhecer. Pai, toca o coração dessas pessoas, Senhor Deus. Que elas venham enxergar o que está acontecendo. Que elas venham ver, Pai, como é maravilhoso estar Te servindo. Como é maravilhoso, Pai, estar na Tua casa. Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa a vida da Cida, que vai viajar, mais o Herto, o Wellington, Senhor Deus. Abençoa a família deles que estão lá em Belo Jardim. A minha família, a família do Cido, a família dos irmãos, Senhor Deus, que estão aí espalhadas. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha protegê-los. Pai, em nome de Jesus. Entra em cada lar, Senhor Deus, em cada lar nesse momento, Senhor Deus. Fazendo a Tua obra, Pai.
para a honra, glória e louvor do teu nome. Te agradeço também pela vida do Germano, pela sua família, que o Senhor venha usar ele cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, abençoe e nos guarda, Pai, para a honra, glória e louvor do teu nome. Te agradeço, Pai, por mais esse momento, na tua presença, Senhor. E sabendo, Pai, que tu mesmo antes da gente pedir qualquer coisa, tu já entrou com providência. Pai, entra com providência na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Pastor Cido? Glória a Deus, como é maravilhoso podermos ouvir a palavra de Deus, como é maravilhoso buscarmos a compreensão que Deus, e somente Ele está no controle de todas as coisas, né? Para vocês que tem lá no WhatsApp, eu postei lá nos status, estava falando para o Clenaldo, mas a irmã Márcia abriu, quando nós começamos a igreja aqui, dá uma olhadinha lá e vê lá como foi. Às vezes as pessoas chegam e olham e não sabem como a igreja começou com fundamentos, não aqui na terra, mas no reino de Deus. E o povo de Deus sempre trabalhando, e a obra de Deus foi crescendo, e hoje nós temos vistos e temos testemunhados homens e mulheres, jovens e adolescentes pondo a mão no arado e glorificando o nome de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é viva e eficaz, e ela diz que o seu trabalho não será vão no Senhor. Então pregue o evangelho tempo fora de tempo, insista, pregue o evangelho de amor de Cristo Jesus. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, te somos gratos, Senhor, por esta noite maravilhosa, Pai, em que nos reunimos aqui em torno da Tua palavra, ó Pai, para ouvir o Senhor nos despertar mais uma vez para o nosso chamado, que é buscar as almas que estão se perdendo, Senhor. Pai, que o Senhor nos leve em paz para as nossas residências, nos guarde do homem mau em o nome de Jesus, mas que nos dê oportunidade, Senhor, de pregarmos a Tua palavra para que as pessoas se convertam, Senhor, e venham Te buscar, e venham querer Te conhecer, ó Deus, para que o Senhor, através da Tua palavra, mude a vida das pessoas, ó Deus, que têm vivido uma vida de sofrimento, uma vida de humilhação, Senhor, pois somente o Senhor tem o caminho, a verdade e a vida para uma vida de paz, que começa aqui na terra e durará a eternidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue usando os homens e as mulheres desta igreja, a palavra da vida, ó Deus, os missionários, mas também o Senhor continue usando, Senhor Deus, os homens e as mulheres das outras igrejas que também são Tua. Deus, que em nome de Jesus, que a Tua palavra seja pregada, mesmo nesses momentos de dificuldades, aonde muitos homens e mulheres têm tirado o foco e olhado para homens naturais, mas nós fomos chamados para confiar no Senhor e olhar para o Senhor, mesmo que o mar esteja revolto, olharmos sempre para o Senhor. Nós não entendemos, Senhor, o tempo que se chama hoje, mas nós entendemos uma coisa e é verdade: o Senhor é Senhor da história. E o Senhor tem guardado a sua igreja, e o Senhor tem guardado o teu povo, e o Senhor tem estado no meio do teu povo, e o Senhor tem, ó Deus Pai Santo, um cuidado especial com a tua igreja, que em nome de Jesus a igreja possa compreender, Senhor,
que este é o momento da igreja pregar o Evangelho, é o momento da igreja orar, é o momento da igreja confiar no Senhor e na força do seu poder, em o nome de Jesus. Deus Santo e amado, que o Senhor nos conceda um final de semana abençoado e guardado pela Tua mão poderosa, Senhor. Pai, que no domingo próximo, na escola bíblica dominical, nós estejamos juntos, com sede de aprendermos a Tua palavra, Senhor. Que na hora do culto, todos nós, em uma só voz, possamos louvar e exaltarmos o Teu nome, Senhor. Que na hora da palavra o Teu servo seja usado como o Teu servo foi usado aqui hoje, que a palavra fale ao coração do povo, que a palavra transforme, que a palavra converta, que a palavra cure, que a palavra restaure, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos cuidado, tem nos levado, Senhor Deus, Pai Santo, todo dia à vitória, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém. Vamos em paz em o nome de Jesus. Glória a Deus.